amadas, boa noite, bom restante de sexta-feira para vocês, um final de semana abençoado, sábado, domingo. Antes de começar, eu quero profetizar nas nossas vidas a alegria, a paz, o amor que só o Espírito Santo pode dar, saúde, longevidade com saúde, livramento do Senhor, proteção do Senhor. O Espírito Santo habita em nós queremos o Senhor. O Jesus é nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, que Ele possa nos guiar por veredas justas e seguras, contra os nossos inimigos, terrenos e espirituais. E eu peço também que vocês profetizem também para a minha vida, para a vida de vocês, muitos momentos alegres esse final de semana, muito descanso, muita harmonia em nome de Jesus. Então hoje a palavra vai ser Isaías 53. O que me chama a atenção aqui era que não consideravam ele como de autoestima, de alto valor, uma pessoa importante, né? Ele não tinha nenhuma aparência, né? Antes, obviamente, da ressurreição, que aí ele se tornou totalmente glorioso, e tanto é que não reconheceram ele no início, né? Então, assim, isso é muito importante. E fala também do que a gente, no sentido, na época fez, né? Que ele foi condenado como cordeiro, e mesmo pedindo ao Senhor, né? Pai, se for possível, tira de mim esse cálice. Ele decidiu suportar a cruz, o seu sangue foi derramado. E aqui fala, ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossos erros, as nossas iniquidades. Ele levou sobre si todo o mal. É isso que vocês têm que ter em mente, para não sentirem condenação. E o principal aqui também que fala é que o castigo nos trouxe a paz. Ele sofreu isso por nós para nos trazer a paz, para rasgar o véu. Então Deus Pai, com esse amor, que amor é esse, né? E Jesus, que amor é esse para fazer isso por nós, o véu foi rasgado, que surgiu lá, né, no Éden, na serpente, quando separou o homem do Senhor, porque o homem não era mais santo, nem Adão nem Eva. Então, Deus, sendo santo, não podia mais ter aquele relacionamento que ele tinha no início, se a gente for ler Gênesis. Então, meus amados, o que me chama a atenção é que o castigo nos trouxe a paz, e pelas suas feridas somos curados. Então eu declaro sobre a sua vida e profetizo, e para minha também, que nós somos curados, que o sangue de Jesus derramado está sobre as nossas vidas, nos blindando, nos protegendo, nos livrando, nos selando para mostrar que nós somos dele, e que temos paz que excede todo entendimento, porque todo mal já foi na cruz. Então, essa é a palavra. E agora vamos voltar, porque a gente estava falando de por que condenados como pecado alguns sentem, e convictos do pecado, como devemos sentir como cristãos. Primeiro de tudo, eu vou ensinar vocês orações que vocês podem fazer lendo esse texto, pedindo ao Senhor mesmo graça, favor, misericórdia, porque olha o que Ele fez por nós, Deus Pai, Jesus Cristo. Quando Jesus subiu, nosso advogado fiel, enviou o Espírito Santo de alegria, de paz e amor para habitar em nós. Então, que amor é esse? Então, vocês podem declarar, a gente declara: obrigado, Senhor, primeiro agradecendo, né? Obrigado, Senhor Deus, por sempre ires à frente de mim e estar à minha retaguarda. Eu sei que estou segura na tua presença. Obrigado, Jesus,
por tomar sobre si minhas doenças e enfermidades, por ter se transpassado pelas minhas transgressões e erros e por trazer paz para a minha vida. Eu declaro hoje que pelas tuas feridas eu fui curado e eu recebo a paz e o teu sangue está sobre mim todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. Então, por que vocês acham condenado pelo pecado ou convicto pelo pecado? Por que eu escolhi esse título? Quando você, eu vou ler aqui o resumo. Quando você é condenado pelo pecado, quando você erra, como que você se sente? Você se arrepende genuinamente, pede perdão a Deus, sabe que na Bíblia fala que Deus vai esquecer e você deve esquecer também e buscar a santidade, ou convicto do pecado, ou então você se sente condenado, se sente mal, suas emoções que estão na alma, você sente sentimentos ruins. E isso, meus amados, significa que você se sente condenado ou condenada ainda. Não foi tratado aquilo ali, o seu erro ou algo, ou você acha que Deus está zangado com você e que não merece o perdão. Mas a gente não merece, mas é pela graça, favor e merecido e misericórdia, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é bom, Deus é misericordioso, justo, Ele é bom. Então vamos lá. Se a condenação é o que tem ocupado as nossas mentes, isso não vem de Deus, vem do inimigo. Então nós devemos repreender e declarar que a nossa mente, assim como Paulo disse, está cativa a Jesus Cristo, com pensamentos bons, agradáveis e pensamentos do Senhor. Deus enviou Jesus para morrer por nós e pagar o preço pelos nossos pecados, que é amor. Jesus suportou o nosso pecado e por isso devemos nos livrar do pecado diariamente, mas sem manter a culpa. Não devemos nos condenar e manter essa culpa. Devemos liberar todo dia sendo convictos e não nos sentir condenados, porque somos filhos e filhas. O véu se rompeu e Deus nos adotou como filhos e filhas dele, amados, amadas, em quem ele se agrada. Então, quando Deus, ele quebra em nós diariamente o pecado, o jugo do pecado, ele remove a nossa culpa também. E ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós somos humanos, nós erramos. Todos os dias devemos pedir perdão, genuinamente. E nós que temos o Espírito Santo nos toca e mostra que estamos andando por caminhos errados ou fizemos algo que entristeceu. Então, o Espírito Santo dispara o alarme em nossa consciência para que possamos reconhecer o pecado e nos dá o poder do sangue de Jesus para que sejamos purificados continuamente, dia após dia, e nos conservamos, para que a gente possa ser mais santo a cada dia, mais puros, pelo sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder nas nossas vidas, irmãos. Assim como entramos nesse acordo com Deus, a nossa paz retorna, e é o que falará o texto que eu vou ler, Isaías 53, pelo que Jesus fez por nós, e o nosso comportamento vai melhorar, porque não vamos nos sentir condenados, o peso vai sair. Nós vamos ser convictos, vamos receber o perdão de Deus e começar de novo pensando, vamos ser melhores. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Então, como somos convencidos do pecado, até conseguir admitirmos, às vezes leva tempo, né? E muitas vezes isso afasta a gente de Deus, mas deveria ser o contrário. Porque a convicção é o contrário da condenação que não vem de Deus. A convicção através do Espírito Santo que habita em nós deve nos aproximar de Deus, justamente para nos fortalecer,
para sermos melhores e pedirmos perdão e recebermos perdão. Então, o diabo sabe que a condenação e a vergonha nos impedem de nos aproximarmos de Deus em oração, a fim de que nossas necessidades sejam atendidas e possamos novamente desfrutar da comunhão com Ele. Satanás sabe que se sentimos condenação, isso nos afasta do Senhor. E aí vai abrir brechas na nossa vida. E aí ele pode entrar. Quando nos sentimos mal acerca de algo, nós mesmos ou alguma situação que fizemos, né, achamos que Deus está zangado conosco, mais ainda nos afastamos dele. Sensação de culpa, sensação de medo e não de arrependimento genuíno. Isso sim é condenação, amados. Por isso é importante discernir a verdade e saber a diferença entre estar convencido ou sentir-se condenado. Lembre-se, você tem o Espírito Santo dentro de você. E isso levantará e tirará do pecado. A condenação só faz com que você se sinta mal consigo mesmo e se afaste de Deus. Entendam isso. Para finalizarmos, à medida que passamos tempo em oração com Deus, pedimos e recebemos perdão, que entendemos que Deus é bom, misericordioso, que derrama graça e favor imerecido sobre as nossas vidas, que entendemos tudo que eu vou ler aqui, que Jesus fez por nós, que Deus enviou seu Filho, que vemos o amor, o Espírito Santo que habita em nós, que cremos. A partir desse momento, a gente deve pedir regularmente nas nossas orações para Deus nos convencer do nosso pecado e devemos passar por esse processo de convencimento. Então, o nosso comportamento, na verdade, tendo esse convencimento aí do pecado, é bom, é muito bom, porque isso nos faz pessoas melhores. Então, nos afasta do pecado, nos aproxima da santidade do Senhor. E nos faz mudar. Portanto, eu encorajo, continue orando e clamando. E declare. Experimentar a convicção do pecado através do Espírito Santo nas nossas vidas é extremamente necessário para uma caminhada de Deus, uma vida de qualidade com o Senhor. Lembre-se de que a convicção, esse discernimento, a sabedoria do erro é uma dádiva, um presente de Deus, porque ele nos leva a ouvirmos a voz de Deus de que erramos, mas a paz, o amor, a alegria de que somos perdoados e filhos e filhas, a nossa identidade está nele. E não do que o inimigo tenta sussurrar no nosso ouvido e trazer condenação. Assim, lembre-se que a convicção do erro é uma dádiva, porque ela nos leva a ouvirmos a sua voz. Não cometa o deslize de deixar que isso o condene, nunca mais. Eu já fiz isso. Deixe que sua convicção, esse convencimento, né, do erro, o eleve a um novo nível de intimidade com Deus, e eu profetizo que isso nos elevará, em nome de Jesus. Então, que a gente possa não resistir ao processo, que a gente possa receber ao processo de convencimento, amados. Em nome de Jesus, uma boa noite. Amém.